Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos então montar uma lasanha, tá bom? Como que eu monto então a minha lasanha? Ó, a princípio eu uso este macarrão. É um macarrão que já vem pré-cozido, né? Ele não precisa cozinhar, escorrer a massa e tal. Tem também aqueles de massa fresca, que também é uma delícia, que você já monta a lasanha imediatamente. Esse macarrão, ele chama direto ao forno, é aquele macarrão que já vai direto pro forno. Tenho também o nosso molho branco, aquele que a gente fez aqui no canal, tá? Então, eu tenho a receita no canal pra vocês, tá bom? Temos também o nosso molho à bolonhesa, que eu fiz também aqui no canal com vocês. Eu vou colocar, então, nos cards e na descrição do vídeo, esses vídeos dos molhos pra vocês, tá bom? Eu vou usar, gente, no meio do meu recheio, ao invés de presunto e queijo, como muita gente usa, eu vou usar a berinjela, tá? Essa berinjela, ela já foi previamente descascada, ó, tá vendo? Perdão, descascada não, fatiada. Eu não tirei a casca, pelo contrário, eu deixei, tá? Então, ela foi fatiada, ela ficou de molho, né, na água, com um pouquinho de sal e vinagre. Depois eu tirei a berinjela, escorri, espremi a berinjela e ela tá aqui prontinha já pra ir pra nossa lasanha. E eu vou usar também um pouquinho de mussarela, gente. Eu gosto dessa mussarela que já vem raladinha ou picadinha, porque quando a gente monta a lasanha, é legal colocar os frios sempre picadinhos, porque evita de quando você cortar um pedaço e tirar o pedaço, ele desmembrar toda a sua lasanha, tá bom? E aí você consegue, então, cortar os pedaços bem direitinhos. Pessoal, eu vou começar a montar a lasanha pelo molho vermelho. Então, o que que eu faço? Eu gosto desse molho pedaçudo, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu molho vermelho. Ó, reparem que ele não tá tão aguado como ele estava. Então, talvez eu tenha que, ao final, depois que eu montar a lasanha, colocar um pouquinho de água na minha lasanha, tá bom? Então, coloquei aqui o meu molho. Eu vou colocar, então, ó, olha que legal, essa massa a gente quebra ela certinha, tá vendo, ó? Vou colocar, então, uma camada de macarrão. Essa massa costuma entortar, mas depois ela endireita, tá? A primeira vez que eu usei, falei, nossa senhora, o que tá acontecendo? Porque ela virou toda, mas depois ela endireita e fica ótima, tá, gente? Então, agora, eu vou colocar, então, um pouquinho de molho branco, né? Vamos fazer uma camada de molho branco. Vou pegar a panela assim, que assim fica mais fácil. Olha lá, uma camada de molho branco, bem generosa. Por quê? Porque eu só vou usar uma camada de molho branco dentro da lasanha. O restante do molho branco, ele vai em cima da lasanha junto com o queijo ralado, tá? Então, eu ocupo aqui todos os meus espaços bem bonitinho, ó, tá bom? Terminei, então, vamos para a berinjela. Então, eu vou colocar... Gente, essa berinjela vai ficar crua. Não, não vai, gente, não vai. Porque eu deixo aproximadamente depois, 20 minutos, essa lasanha no forno, tá? Então, essa berinjela, ela acaba por terminar de cozinhar no forno, tá bom? Então, eu faço uma camada generosa de berinjela e volto, então, com o meu molho vermelho, gente. Olha, bastante molho vermelho, tá? Gente, isso aqui fica muito gostoso. E fica uma lasanha, ela não fica tão pesada. Mas também não deixa de ser uma lasanha, né? Ela tem massa. As pessoas falam, se não tiver um macarrãozinho... Então, nós colocamos o macarrão, perceberam? Então, assim, ela não vai ficar com cara de que não é uma lasanha, tá? Então, eu tiro a berinjela agora. Provavelmente, eu não vou colocar mais berinjela. O que sobrar dos meus ingredientes, o que eu vou fazer? Vou montar uma lasanha menor, assim, individual. Eu gosto de ter no freezer, né? Você faz uma lasanha individual num potinho menor, tá? E coloca no freezer. Aí, durante a semana, você tá sozinha, você chegou do serviço. Olha, tem aquela lasanha que eu fiz, né, no domingo. Mas eu reservei um pouquinho para os dias em que eu não tenho tempo, né, de cozinhar, em que eu tô com pressa, em que eu tô sozinha e eu preciso comer rapidamente, tá?
Olha aqui, gente. Então, agora aqui, eu vou colocar um pouquinho de molho vermelho. Pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse caldo, tá? E vou preencher os cantinhos aqui, porque eu quero que essa lasanha fique molhadinha. Eu não quero que ela fique seca, tá, pessoal? Então, eu tô aproveitando aqui o caldinho. Eu vou empurrar esses caldos, ó. O caldo, pra ele descer aqui pelas laterais da lasanha, porque aí ele acaba por preencher, tá vendo? O que tem... o que precisa, né? Eu gosto bastante dos pedaços de tomate, enfim, eu gosto bastante dos pedaços, assim, eu gosto de coisa pedaçuda. Quem não gosta, como eu falei, antes mesmo de colocar, ó, o tomate na carne, bate o tomate no liquidificador, aí você vai ter um molho bem lisinho, gente, tá bom? Então, agora, por cima, eu vou colocar mais do meu molho branco. Olha lá, vou pôr mais do meu molho branco. Vamos ver se vai precisar de todo. Deixa eu esparramar aqui um pouquinho. Vou pegar o auxílio de uma outra espátula. Vamos esparramar bem o molho branco, tá? E não tem que ser muito perfeito não, gente, porque esse molho vermelho, ele se mistura um pouco, né? Com o molho branco agora no cozimento. Ele borbulha, né? Mas repararam que ela tá bem molhadinha. Por quê, gente? Porque o meu macarrão, ele precisa cozinhar também. E a massa, ela absorve um pouco o líquido, tá? Então, se eu coloco muito seco a montagem da minha lasanha, se eu colocar ela muito seca, com certeza meu macarrão vai ficar duro. Ou ela vai ficar difícil de comer, né? Então, se eu coloco bastante líquido, olha aí, ó, tá? Então, eu coloquei aqui. Então, se eu coloco bastante líquido, as chances do meu macarrão ficar mais macio também. E de eu ter um caldinho na lasanha, né? Depois, eu coloco, então, a minha mussarela, assim, aos pedacinhos, né? Ela foi picada grossamente também, ela não tá ralada, né? Ralou, mas tem alguns pedacinhos dentro ainda, tá? Aí, eu vou colocar aqui, assim... olha lá. E vou colocar num fogo pré-aquecido, tá? A 180 graus, pode ser até um pouquinho menos, se o teu fogão é muito forte, então você coloca um pouco menos, tá bom? Para que ela não doure, não queime antes de cozinhar o macarrão e a berinjela, gente, tá bom? Ó, aí agora ela vai pro forno, aproximadamente 20, 25 minutos, porque o meu forno, ele é bem forte, eu uso forno elétrico aqui em casa, gente. Então, o meu forno elétrico, ele é bem forte, tá? Eu vou, e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, então, da nossa lasanha e a consistência de como ficaram os legumes todos aqui dentro e o macarrão, tá bom? E daqui a pouco, então, eu volto, pessoal. Até já. Oi, pessoal. Então, tá aqui, ó. Ela ficou 25 minutos, tá? No forno, ela tá bem douradinha. E então, tá aqui a lasanha, ó. Vou pegar um pedaço pra vocês verem como ficou a nossa lasanha. Olha, pessoal, ela tá bastante cozida. Tá vendo a questão de a gente colocar os pedaços maiores? Ó, e ela tá assim, com bastante caldo. Tá vendo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da montagem e da receita, então, da nossa lasanha, tá? Tá extremamente cheirosa, pessoal. E deixa um like aí, então, se você gostou da nossa receita. Compartilhe essa receita com seus amigos. Se inscreva aí no canal, tá bom? Então, cuidem da saúde de vocês.